episódio do AI Talk de hoje, que é o podcast oficial da Feira Construir AI, conta aqui com a presença do Fernando, ele que é agente fiscal do CREA Santa Catarina e representa hoje a Inspetoria de Joinville. Fernando, seja muito bem-vindo aqui, um prazer ter você aqui comigo. O prazer é meu, boa noite, obrigado pelo convite. O teu papel dentro do CREA, logicamente, tem uma importância sem dúvida inexplicável e é realmente um papel que precisa ser destacado e representado aqui hoje, né? Eu queria que você explicasse para as pessoas, então, o que é o CREA, né? Você como agente fiscal, o que você faz ali dentro? Qual que é o teu papel? A gente que está envolvido com a área da construção civil, você muito mais do que eu, sabe o que significa, mas quem está nos ouvindo, quem vai nos ver, talvez tenha dúvidas e gostaria muito de saber sobre isso, né? Então explica para nós um pouquinho. Certo. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Uhum. No caso, cada estado tem o seu regional. Então, certo, o CREA é o Conselho Regional aqui de Santa Catarina. O CREA é um conselho executivo, vamos dizer. Ele executa os normativos previstos nas leis e nas resoluções. Quem elabora as resoluções, os normativos, é o CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E o CREA é o órgão executivo que vai fazer cumprir. O meu papel é de agente fiscal, que fiscaliza as atividades de engenharia, para averiguar se os profissionais e as empresas que atuam no ramo da engenharia, da agronomia, se eles estão habilitados junto ao CREA. Então, basicamente, a atividade fim do CREA é a fiscalização, né? Então, essa é a atividade para a qual ele foi criado, a fim de fiscalizar quem é que está atuando no mercado e evitar que pessoas leigas ou não habilitadas estejam atuando na engenharia. Basicamente seria isso. Então ele sempre vai fiscalizar a pessoa, não uma obra específica, alguma coisa. Pessoa física ou pessoa jurídica. É claro que você precisa ir até a obra, precisa ir até o serviço para poder constatar. Entendi. E a partir dali ter vamos dizer, as constatações e os materiais necessários para poder comprovar eventuais infrações. Entendi. E dentro de cada regional, em cada estado, aí existem as unidades administrativas. Então, no caso aqui nosso, a unidade administrativa é a Inspetoria de Joinville, que na realidade é um regional, que abrange 6 municípios. Vamos dizer, Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul, Garuva e Itapuá. Esses 6 municípios são abrangidos pela fiscalização aqui da nossa inspetoria. Entendi. E essa semana até aqui durante a feira, durante o evento, a gente teve a honra de poder também ouvir uma das representantes do CREA, que é a de Larimar, né? Também é professora, e ela trouxe algumas questões bem interessantes ali durante a explicação dela, né? Ela falou também a respeito da parte que envolve os estudantes e daquele profissional que está saindo da universidade, do banco acadêmico, para entrar para o mercado, né? Qual que é a orientação que o CREA dá? Tipo, eu me formei, sou engenheiro, me formei, o que eu faço? O que eu devo fazer primeiro? A engenheira e professora Dila, né? Ela fez uma palestra bem didática, bem instrutiva e que ajuda a entender melhor a importância da engenharia e da fiscalização dos serviços de engenharia para a sociedade. Então, no caso, sempre seria importante que tanto os alunos quanto as universidades ou as faculdades, elas já buscassem se informar também sobre a regulamentação das profissões. Ou seja, as profissões, no caso as engenharias, elas são regulamentadas.
Muitas vezes surgem questões sobre atribuição profissional. Eu tenho atribuição para fazer esse serviço, eu tenho atribuição para fazer aquilo. Tudo vai depender da formação do profissional. Conforme a grade curricular, conforme a formação que ele teve, a carga horária das disciplinas, quais disciplinas ele cursou. E isso já seria muito importante os alunos fazerem isso antes de concluir o curso. E as próprias universidades também procurar saber disso para não criar falsas expectativas para os alunos, para os estudantes, e também para poder adequar da melhor forma possível o conteúdo do seu curso de engenharia àquilo que eles realmente desejam que os seus profissionais venham a exercer no futuro, né? Essa, eu diria assim, é a importância maior dos alunos já conhecerem, eles saberem também assim que quando eles forem atuar no mercado, existe uma lei a ser cumprida, existem procedimentos, existe um conselho normativo com várias resoluções, decisões normativas. Eles precisam conhecer esses normativos também, além das disciplinas da sua formação, né? Entendi. E você que atua aí no CREA, né? Trabalha aqui na Inspetoria de Joinville. Como é que você vê assim, essa participação das pessoas? Elas entendem, têm consciência de que é importante elas estarem conectadas ao CREA, estar envolvidas mesmo assim com o conselho, né? Como que você vê essa questão? Eu acredito que existe esse aspecto, né, do interesse tanto dos profissionais quanto dos alunos, e ainda está, vamos dizer, crescendo, tá? Numa fase de crescendo, mas ainda tem muito por fazer para levar essas informações para os alunos, para os estudantes, e também para alguns profissionais, porque às vezes eles trabalham em empresas meio fechados ali no mundo deles e acabam não conhecendo como poderiam ou até como deveriam os regulamentos, os normativos que regem a profissão dele, né? E no caso, assim, eu sou um engenheiro, não conheço, né, por alguma razão, desconheço essas normativas. O que acontece comigo se o CREA faz uma fiscalização? Você, Fernando, foi lá, fiscalizou, não está em ordem. O que acontece? A princípio, essa não é uma situação tão incomum assim. Infelizmente, acaba acontecendo. O que acontece é que quando a fiscalização do CREA constata uma atividade de engenharia que não tem a participação de um profissional habilitado, ou que o profissional está exercendo alguma atividade fora da sua formação, aí a fiscalização precisa agir. Ela precisa comunicar a infração, eventualmente pode até haver um prazo para eles poderem regularizar, mas a princípio, constatada uma infração, aí o caminho seria ou a regularização ou seria uma infração, né? Um auto de infração. Sim. Então, para evitar esse tipo de situação, é que é importante os profissionais e também os estudantes conhecerem os normativos das suas profissões e ajudarem a sociedade no sentido de resguardar os clientes deles, para quem eles prestam os serviços. Exatamente. Então, o cliente que contrata um profissional para regularizar uma obra, para assumir a responsabilidade técnica por uma obra, projeto e execução, ou para, muitas vezes as pessoas não conhecem, mas muitos serviços ligados às outras diversas engenharias, a mecânica, a elétrica, a segurança do trabalho, ambiental, química, enfim, todas as engenharias que atuam não apenas na construção civil, mas também nas empresas, nas indústrias, e que quando fazem um serviço, especialmente em situações ou equipamentos que envolvem maior risco, tem que ter um profissional habilitado para não incorrer no risco de uma infração. Entendi. Certo. A Dilarimar aquele dia também comentou sobre aquela ART Júnior. Achei muito interessante aquilo e gostaria que você falasse para nós um pouquinho também. Os profissionais, eles estão aprendendo, né, a como preencher uma ART. O importante é que quando a gente chega na fiscalização para
e isso é uma preparação que tem que haver, né? Para quando eles forem atuar na área deles, que eles compreendam quais são as delimitações, digamos assim, para a profissão deles. Então, quando eles vão assumir uma responsabilidade técnica, é preciso deixar ali um documento, né, referente ao serviço que foi prestado. E esse documento se chama Anotação de Responsabilidade Técnica, é ART, abreviadamente. Então, é importante que eles já conheçam esse documento, se familiarizem com eles, para que quando chegar o momento de prestar um serviço, a fim de resguardar ele próprio, o seu cliente, né, que pode ser ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ele emita corretamente a ART referente ao serviço deles, cumprindo ali todas as atividades que ele fez. Agora, é importante que a ART delimita tanto as atividades que ele assume pelas quais ele assume a responsabilidade, e deixa claro também que fora daquilo não é a responsabilidade dele, entende? Entendi. Ele é um espaço, vamos dizer, delimitador da responsabilidade dele. Entendi, certo. E qual é o recado que você deixa para os profissionais, né, já atuando no mercado, para os estudantes, para quem tá aí indeciso aí da profissão, mas tem aquele pezinho da engenharia, né? Qual que é o recado que o CREA deixa, você como agente fiscal do CREA, o que você fala para essas pessoas? Eu diria para procurar conhecer as profissões e como se dá o exercício das profissões na prática. A carga teórica é bastante extensa, digamos, em cursos como esse. Mas é importante também conhecer como que eles vão atuar na prática, para poder, ao mesmo tempo, ter o máximo de informações possível, como também ter uma noção mais clara se aquilo é para ele mesmo ou não. Sim. Até que ponto seria, às vezes ele pode até acabar se interessando por uma engenharia, uma modalidade de engenharia diferente da que ele havia imaginado inicialmente. Claro. Então, eu diria assim, manter a cabeça aberta, a mente aberta, procurar conhecer, conversar com profissionais, de repente fazer visitas nas empresas, visitas nas obras, visita para conversar, de repente ter o contato com algum engenheiro na modalidade que interessa, para ele explicar como é que ele desenvolve na prática. Eu acho que isso ajudaria, sem falar no apoio que as universidades podem dar, trazendo esses profissionais para dentro das universidades para palestrar, fazer workshops, fazer diferentes atividades para estimular os alunos a gostarem, se interessarem por engenharia, né? Com certeza. Fernando, obrigada pelo esse nosso bate-papo. Acredito que quem tem algumas dúvidas aí vai conseguir saná-las. E é muito importante a gente trazer profissionais como você, levar o seu conteúdo, compartilhar ele, né? Porque a gente sabe que existe aí uma carência nisso. A gente vê, até pelo conteúdo que a gente teve aqui no evento, que é necessário isso, né? É necessário preparar o futuro profissional, é necessário às vezes relembrar o atual profissional de algumas coisas. Então, muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço o convite, obrigado, e também desejo aí um excelente programa para vocês. Obrigada.